Então, agora é boa noite de verdade. Tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. Mais uma vez, obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos, antes da gente começar, dar uma relaxadinha, fechar os olhos, respirar bem fundo, deixar todos os pensamentos que nos atrapalham lá fora, concentrar aqui dentro, sentir a presença dos nossos mentores, sentir a paz que eles trazem ao estar junto de nós. Respirar bem fundo outra vez. Soltar devagar. E agradecer essa oportunidade de tirar esses minutinhos para nós mesmos, para a gente olhar para dentro de nós, para a gente aproveitar a oportunidade de se tratar, de esquecer os problemas do dia a dia e ficar aqui um pouquinho dentro da paz do nosso Mestre Jesus. Vamos fazer esse agradecimento através da prece que ele ensinou no Sermão do Monte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Quem me assiste aqui vai falar, ela sempre erra no Pai Nosso, né? Eu sempre erro no Pai Nosso, porque eu não gosto do Pai Nosso decorado, então eu vou tentando me lembrar do que realmente ele quis dizer, e eu sempre troco as palavras. Falo, meu Deus, que vergonha. Mas é por causa disso, é porque quando a gente é criança, a gente aprende decorado, né? E depois que eu entrei na escola, eu comecei a entender o que ele quis dizer, né? O que é o pão que ele nos dá todo dia, que é o nosso trabalho. E aí eu sempre quero mudar as palavras e me enrolo. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre uma parte do Sermão do Monte, que foi no mesmo lugar, ou o Sermão da Montanha, né, como a gente preferir, que foi no mesmo lugar em que Jesus ensinou o Pai Nosso. Ele também falou um monte de coisa. Tem livros só sobre o Sermão da Montanha, com vários ensinamentos. E, além do Pai Nosso, ele falou várias coisas. E uma das coisas que ele falou, Mateus colocou no seu Evangelho, no capítulo 5, nos versículos de 13 a 16. E ele falou sobre: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Não sei se todo mundo já ouviu essa expressão do sal da terra. Eu só me lembro dela daquela música, tem uma música, né, do pessoal lá de Minas, né? A minha amiga cantora ali, que eu esqueci o nome do grupo que canta o sal da terra, né? Uma coisa assim. Beto Guedes, pois é. Então, quando eu ouvi essa expressão a primeira vez aqui na escola, eu falei, agora eu entendi a música do cara. E aí, o que vocês entendem como ser o sal da terra? Ser a luz do mundo? Eu confesso que quando eu comecei a estudar não era muito claro para mim, né? Eu vou ler aqui exatamente o que ele falou no Sermão da Montanha. E aí dou um tempo para vocês irem pensando sobre o que ele quis dizer. Ele falou assim, vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e assim alumia a todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que estás no céu. E aí, o que vocês pensaram? A gente aqui, quando a gente estuda, né, e a gente vai estudar muito do que Jesus
vem falando nos seus sermões e todos os exemplos, suas parábolas, né? Tudo que foi escrito, que Jesus falou no tempo que ele teve pregando, quando a gente vai estudar, a gente vai tentar interpretar da forma que, óbvio, né? A gente sabe que parábolas e a forma como ele falava era para aquele público daquela época, né? Hoje, se a gente falar para uma criança, você é o sal da terra, a criança vai ficar o quê? Não vai fazer a mínima ideia do que a gente está falando, né? Mas eles, naquela época, precisavam ter as suas parábolas e as coisas faladas de uma forma, né, figurada. E, nesse momento que Jesus estava falando, ele estava querendo chamar atenção. Chamar atenção para todos aqueles que estavam ali ouvindo a ele, que ser a diferença, né, salgar a terra, ou seja, dar sabor, que a gente bota o sal na comida para dar sabor, né? Então, dar o sabor à terra, no caso, à vida, depende de quem? Depende da gente. Nós somos o sal da terra. Nós vamos temperar a nossa vida e a vida dos outros que convivem com a gente. Vós sois a luz do mundo. Então, você não acende uma vela, né, ou a candeia, como ele falou, e bota debaixo da cama. Vai iluminar alguma coisa? Vai iluminar embaixo da cama. Interessa? Não. Você quer ler, você tem que botar a luz. Onde a gente bota a lâmpada? No alto. Então, nós temos que ser a luz. Então, nós temos que estar mostrando a luz de cima. Então, a interpretação que a gente tira dessas palavras de Jesus no sermão é que depende da gente. E a gente não tem que ter vergonha de mostrar a nossa fé, de fazer diferente. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu gosto sempre de dar meus exemplos, né? Porque através de perceber como eu era, né, o que eu mudei, é que eu consigo entender como que eu evoluí nesse tempo aí de escola, de estudo. A minha mãe tinha uma moça que trabalhava na casa dela por muitos anos, e a moça era evangélica. Eu sou lá do Rio, né? Você já deve saber que eu já falei isso 1000 vezes. Quem está aqui domingo sempre sabe. E lá no Rio a gente tem muita religião evangélica, da Igreja Universal, né, e outras igrejas. E era incrível que ela, todo dia, toda hora, ela falava um salmo, ela mandava uma mensagem de alguma coisa. Na Bíblia eu falava, meu Deus, que mulher chata, não é possível a pessoa... Será que ela quer convencer alguém assim, sendo tão insistente, mandando mensagem toda hora? Eu ficava muito irritada. E eu falava para minha mãe, não sei como você aguenta o dia inteiro essa mulher aí falando para você do salmo, do Jesus, do não sei o quê. A minha mãe falou, minha filha, deixa ela, é a religião dela e tal. E eu não era tão evoluída, né? E eu ficava bem irritada. E aí, e ela falava uns termos que eles costumam usar, que aceitou Jesus, encontrou Jesus, né? O pessoal costuma usar esses termos. Eu falava, gente, como assim aceitou Jesus? Eu falava, gente, coitado de Jesus. E aí eu comecei a estudar, vim para cá, comecei a aprender um monte de coisa, comecei a interpretar essas palavras de Jesus. E um belo dia eu me peguei numa situação, sei lá, esdrúxula, assim, num táxi, sei lá. A pessoa falou alguma coisa para mim, o motorista do táxi, e eu revidei. Eu falei, não, mas Jesus falou que não sei o que, não sei o que lá. Na hora que eu fechei a porta, que eu saí do táxi, do Uber, não me lembro, falei, meu Deus, virei a Solange. Estou falando de Jesus no Uber. Eu falei, minha Nossa Senhora, como é que eu fui parar aqui? Aquilo me incomodou profundamente. Porque eu falei, gente, será que eu estou ficando chata igual a ela? E aí eu vim, né? Uma das coisas que a gente... Essa escola que o Adi convidou vocês ainda há pouco, que vai começar agora, a gente aprende muito a olhar para si e entender os sentimentos, né? Por que a gente se sente de certa forma. E eu comecei, aquilo me incomodou profundamente. Eu estou sendo super honesta. Eu falei, credo, o que eu fiz comigo? Eu virei a moça que fica pregando no Uber. Aí eu vim para casa e falei, mas por que me incomodou? Que eu tenho vergonha de acreditar em Jesus e falar isso para os outros? Por que me incomodou? E comecei a pensar, por que isso me incomodou? E a minha conclusão foi, me incomodou naquele momento, que foi o momento que eu percebi que eu estava fazendo isso, mas eu já estava fazendo isso antes, sem perceber. E aí eu parei e pensei, nossa, talvez as pessoas que
da outra religião, né, que aceitam Jesus, também façam sem perceber. Façam, porque assim como eu quis dizer para aquele motorista, que se a gente ouvir as palavras de Jesus, a gente tem resposta para tudo, a gente consegue perceber tudo o que está acontecendo, essas pessoas também devem pensar dessa forma. Elas devem querer, como eu quis para aquele momento, fazer com que o moço se sentisse melhor, fazer com que ele acreditasse que aquilo dali não era definitivo, que as coisas mudam, que uma coisa que a gente, num certo momento, vê de uma forma ruim pode não ser, lá na frente a gente vai ver de outra forma. E aí eu finalmente entendi o que é aceitar Jesus. E eu falei, nossa, gente, eu aceitei Jesus. Eu cá com os meus botões, né? Eu falei, aceitei Jesus, olha que legal. E isso é um pouco disso. É a gente perceber que a gente passou a acreditar em alguma coisa, entender nas nossas crenças e, de fato, não ter vergonha. Poder falar sobre isso sem vergonha. Eu venho falar aqui para vocês completamente sem vergonha, sem nenhum tipo de medo de vocês me acharem chata ou sei lá o quê. Porque a minha vida agora é essa. A minha vida foi aprender várias coisas que ele me ensinou através desses tipos de palavras que ele fala e que fazem sentido para mim. Faz um monte de sentido para muitas coisas que acontecem, que aconteceram e que eu sei que vão acontecer. Então, quando ele fala, seja o sal da terra e seja a luz do mundo, é isso. É não ter vergonha de passar para os outros aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente acredita, a fé que a gente tem, querer que os outros sejam tão felizes como a gente, ou pelo menos felicidade é uma coisa complexa, né? Cada um tem a sua forma de entender felicidade, mas que entendam que quando a gente reconhece um ensinamento e a gente percebe e a gente tem a fé de que as coisas vão ficar bem, a gente fica bem de uma certa forma. Pode se chamar felicidade, pode se chamar o que for. Mas querer trazer o outro para esse mesmo lugar é ser o sal da terra, é ser a luz do mundo, é não ter vergonha de chamar a amiga e trazer a amiga toda hora, todo domingo ela vem de braço dado comigo, sabe? Não ter vergonha de falar para os seus amigos, olha, não, eu frequento um centro, eu trabalho, eu estudo, isso aqui eu aprendi lendo esse livro. A gente tem que ter essa voz e essa coragem. E esse vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença a gente mostrar que a gente aprendeu que a gente, de fato, tem que amar o próximo como a gente ama a si. Então, como é que eu posso demonstrar isso? Dando bom dia, boa tarde, boa noite para o morador de rua que a gente passa e ignora. A maioria de nós finge que não está vendo, né? Para não ter que lidar com aquela situação, para não ter que ficar pensando no que você podia fazer. Então, você vira para o outro lado e finge que não está vendo. Mas faz diferença para eles só o fato de você olhar e cumprimentar um aceno de cabeça. Só o fato de você olhar para o cara que está na porta do seu carro e falar, hoje eu não quero, não preciso, mas eu torço para que você consiga vender suas balas. Então, isso é ser o sal da terra. Isso é demonstrar o que a gente está aprendendo e o que a gente está vivendo junto de Jesus. Perdoar. Nossa, gente, perdoar o coleguinha chato do trabalho, né? A chefe, o chefe. Isso é ser o sal da terra. É mostrar para o resto do time que aquilo é circunstancial, que a pessoa pode ter chamado a atenção, mas você não sabe o tanto de coisa que está envolvido naquilo. E também você pode fazer sua meia-culpa. Talvez eu não tenha feito o trabalho direito, e talvez eu mereça ter sido chamada a atenção. Ao invés de chegar, sair, ir para o canto com o resto da turma e falar mal do chefe. Isso é ser o sal da terra. Sabe? Todo dia a gente está, através de pequenas atitudes, mostrando que a gente está fazendo aquilo que é diferente do que a maioria faz e de que está no dia a dia. Isso depende muito da gente estar atento. Como tudo, né? Fazer uma dieta, a gente precisa estar atento para não comer o biscoito. Né? Vai fazer, sei lá, vai estudar, você precisa estar atento para não estar lendo e não estar entendendo nada, estar pensando em outra coisa. A gente precisa estar atento para tudo, inclusive para essas nossas atitudes perante o próximo. Então, isso é ser o sal da terra, isso é ser a luz. E foi isso que ele quis dizer quando ele falou para aquele público todo que estava ouvindo ele. Sai daqui e faz o que eu estou falando. Vai ser bom com o outro, vai perdoar.
vai entender, vai se colocar no lugar quando a pessoa está nervosa, quando acontece alguma coisa. Então, não é reflexão, porque eu acho que a gente já fez a reflexão, mas eu vou deixar uma tarefinha para vocês, dessa vez. Vamos prestar atenção nas nossas atitudes? Vamos tentar ser o sal da terra essa semana? Só essa semana. Tá bom, se amanhã vocês conseguirem, já tá bom. Até segunda, até terça. Vamos tentar ser o sal da terra, vamos tentar mostrar para quem está convivendo com a gente que a gente pode ser melhor e que ser melhor, todo mundo. Imagina todos nós aqui, amanhã, todo mundo sendo muito melhor. Quantas pessoas a gente vai contaminar? E quantas pessoas serão contaminadas por aquelas que a gente está contaminando? Tem aquele dito que fala gentileza gera gentileza, né? E é só isso. Gentileza gera gentileza, assim como violência gera violência. Então, a gente só precisa estar atento e não esquecer de que a gente é o sal da terra e a gente precisa estar dando sabor a essa vida, a nossa e a de todo mundo. Tá bom? Obrigada. Daqui a pouco começa o tratamento. Vamos ficar todo mundo em silêncio, aproveitando para refletir e pensar como é que a gente vai ser o sal da terra a partir dos próximos minutos. Tá bom? Boa noite.